Olá pessoal, bem-vindo ao canal SOS Matemática. Eu sou o professor JJ e hoje nós teremos uma aula, um vídeo explicativo sobre a raiz quadrada de um número natural. Então, calcular a raiz quadrada de um número natural é encontrar outro número natural que elevado ao quadrado seja igual a esse número. Por exemplo, raiz quadrada de 25 vai ser 5. Por quê? Porque 5 ao quadrado, ou seja, 5 vezes 5 vai dar 25. Raiz quadrada de 16, 4. Por quê? Porque 4 ao quadrado, ou 4 vezes 4, vai dar 16. Poderíamos colocar assim, ó, 5 ao quadrado, 5 vezes 5, que é igual a 25. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, que é igual a 16. Portanto, a resposta da raiz quadrada de 25 é 5, de 16 é 4. Qual seria a raiz quadrada de 100? 10. Por quê? Porque 10 ao quadrado, ou seja, 10 vezes 10 é igual a 100 aí. A mesma coisa com a raiz quadrada de 64, que vai ser 8. Por quê? Porque 8 ao quadrado, ou seja, 8 vezes 8 vai ser igual a 64. Então, observe que achar a raiz quadrada de um valor, de um número natural, é justamente pegar esse número, elevar ao quadrado e que seja igual àquele valor que está lá dentro da raiz aí. Então, observe que aqui, ó, as respostas bem simples em relação à questão. Só repetindo, raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. De 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. De 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. E de 68, porque 8 vezes 8 é 64. Então veja que isso seria você achar a raiz quadrada de um número. Existem alguns símbolos, tá? E os seus significados em relação à raiz quadrada. Então eu tenho aqui, ó, raiz A de N vai ser igual a B. Ou seja, nesse caso aqui, ó, o A seria o radicando, o N seria o índice da raiz e o B seria a raiz, a resposta. Tá? Então, ó, quando eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 4, eu estou justamente dizendo que o meu índice aqui, ó, ele vai ser 2. Quando ele é raiz quadrada, ele não vai aparecer o 2 na raiz, porque a raiz em si já representa a raiz quadrada. Observação, nem todos os números naturais, eles possuem raiz quadrada exata. Por exemplo, eu não tenho a raiz quadrada exata de 8. Tá? Se eu for procurar, eu não consigo achar ela exata. Eu só acho ela aproximada. Mas como estamos estudando os números naturais, não existe raiz quadrada de 8, assim como não existe raiz quadrada de 6, assim como não existe raiz quadrada de 24 e não existe raiz quadrada de 27. Tá? Você não tem um valor exato para elas. Aqui nós temos um quadro de raiz quadrada, que nós chamamos os quadrados perfeitos, que são as raízes quadradas exatas. Então eu coloquei para vocês um quadro aqui, da raiz quadrada de 1 até a raiz quadrada, ou melhor, da raiz quadrada de 1 até a raiz quadrada de 400 aí. Então, em ordem, você tem todos os valores que correspondem à raiz quadrada. Raiz quadrada de 1 é 1 porque 1 vezes 1 é 1, de 4 é 12, porque 2 vezes 2 é 4, de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9, e assim sucessivamente. Tá? Vamos ver agora alguns macetes de raiz quadrada. Digamos que eu tenho aqui a raiz quadrada de 169, que geralmente é um número mais alto e nós temos mais dificuldade. Então, qual é a dica que eu dou aqui para que possa facilitar? Na maioria dos casos, o que eu vou fazer aqui dá sempre certo. Tá? Existem algumas exceções, mas na maioria do caso sempre vai dar certo. Vou cortar aqui, ó, o penúltimo número, no caso 6. Ó, e vou achar, ó, a raiz quadrada de 1, que é 1 vezes 1, e a raiz quadrada de 9, que é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Então veja, a raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 9 é 3. Então a raiz quadrada de 169 vai ser o 13 aí, tá certo? Então observe essa aqui, ó. Vou cortar, ó, o penúltimo número. Raiz quadrada de 1 é 1. Observe que eu não tenho a raiz quadrada de 6. Como eu não tenho a raiz quadrada de 6, eu vou adicionar um número que somado com 6 dê 10. Como no caso 4. Então 6 mais 4 vai ser igual a 10. No caso, esse 4 aqui vai ser o valor que eu vou colocar aqui. Ó. Então a raiz quadrada de 196 vai ser 14. Cancelando aqui, ó, o 4, eu vou ter a raiz quadrada de 1, vai dar 1.
Raiz quadrada de 4 vai dar 12, porque 2 vezes 2 é 4. Aqui eu tive exata. Aqui, ó, cancelando o penúltimo número. Raiz quadrada de 3 eu não tenho, mas a raiz quadrada exata antes de 3 é a raiz quadrada de 1, que vai ser 1. Então, no caso, como eu não tenho a raiz quadrada exata de 3, eu vou achar a raiz quadrada exata do número anterior 3, que seria a raiz quadrada de 1, que vai ser 1. Aqui, a raiz quadrada de 1 a gente sabe que é 1. Mas veja que 144 já dá 12. Então aqui seria impossível de dar 1. Então eu vou para aquele mesmo caso. Eu tenho 1 mais 9, eu vou ter, ó, 10 aí. Tá certo? Então nesse caso eu somei o 9 com 1, obteve o 10. Então qual seria a raiz quadrada, tá, de 361? Aquele número que eu somei com 1, que deu 10, acrescentado a raiz quadrada anterior ao número da raiz de 3, que é o 9 aí. Então só repetindo esse último caso aqui, ó. Cancelou aqui, não tenho raiz quadrada de 3, então acha a raiz quadrada de 1, que é exata antes dele, que vai dar 1. Coloco aqui, tá? E veja quanto é que falta 1 para poder dar 10. No caso, falta 9, ele vai ser colocado aqui, automaticamente a raiz quadrada de 361 vai ser igual a 9. Claro que existem algumas exceções, nem sempre essa técnicazinha aqui, esse macete vai ser aplicado a todas as raízes quadradas, mas uma boa parte dela, ela vai já ajudar a você achar o valor da raiz, tá? E fazer alguns cálculos de forma mais rapidamente aí, tá certo? Então esse é o macetezinho que eu trouxe para vocês hoje sobre a raiz quadrada, para que você possa, na verdade, ir desenvolvendo cada vez melhor. Se você gostou desse vídeo aí, compartilhe, dê o seu like, ative as notificações e aguarde os nossos próximos vídeos.